E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciência da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada, nós falamos sobre a pré-história da América. Explicamos os principais processos de migração. Um pelo Estreito de Bering, que chega à América do Norte, e outro pelo Pacífico, que chegou na costa oeste da América do Sul. Falamos também sobre a pré-história do Brasil, falamos sobre a cultura tupi, os tupiniquins, tupinambás, os guaranis, os caetés e os potiguars, em especial sobre os sambaquis, que é um povo pré-histórico aqui do Brasil, que deixaram mais artefatos, ou seja, que facilita o estudo sobre essa cultura. Falamos também sobre os sítios arqueológicos de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e de São Raimundo Nonato, no Piauí, aqui no Brasil, e falamos sobre o sítio arqueológico Novo México, sobre a cultura clovis, muita coisa que foi encontrada da pré-história das Américas. Se você quer saber mais sobre a pré-história das Américas e a pré-história do Brasil, visita a nossa aula 3 de História. Na aula de hoje nós falaremos sobre a origem das civilizações, considerada as civilizações mais antigas da história, que deixaram seu registro, são os povos mesopotâmicos. Mesopotâmia foi batizada pelos gregos com esse nome porque ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região abrigou diversas civilizações diferentes, os sumérios, os assírios, os babilônicos, os acádios e os caldeus. Vamos analisar o que diferenciava cada um desses povos que habitaram a mesma região e o que eles possuem em comum, desde cultura, política, economia, como a sociedade era organizada, suas contribuições com a humanidade. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! Mesopotâmia, considerada o berço da civilização, uma região que abrigou os povos mais antigos da humanidade. Aí você vai me dizer, professor, quer dizer que na pré-história não existiam povos? Não, existiam, mas lembre aquela discussão, como não havia escrita, nada foi registrado, a não ser das pinturas rupestres e os artefatos produzidos por aqueles povos. Logo, como a escrita é de origem de povos mesopotâmicos, os sumérios inventaram a escrita, que é a escrita cuneiforme, falaremos mais sobre isso no decorrer da aula. Então, de registros, as civilizações mais antigas que registraram algo são as civilizações mesopotâmicas. Essa região foi batizada com esse nome pelos gregos porque ficava entre dois rios, fundamentais para o seu desenvolvimento, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então não entenda a Mesopotâmia como uma civilização em si, ou uma cidade, ou um país. A Mesopotâmia é uma região do Oriente Médio, no finalzinho da Europa, no nordeste da África, ali próximo ao Egito, no início da Ásia. Logo, a Mesopotâmia não é uma região da Europa, é uma região asiática, né? Conhecida também como Oriente Próximo. É o início da parte oriental do globo, né? Entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo, tá certo? Então, onde hoje seria o Iraque, o Irã, o Kuwait, Israel, Palestina e o nordeste do Egito. Então a Mesopotâmia foi uma região muito grande, por isso que abrigou muitos povos. E quem eram essas civilizações que habitavam essa região? Será que elas coexistiram ou foram em épocas diferentes? Era na mesma região ou em partes diferentes da Mesopotâmia? Esses povos, em ordem cronológica de existência, ou seja, dos mais antigos até os mais atuais, são os sumérios, são os povos mais antigos que habitaram a Mesopotâmia, os assírios, os amorritas, também conhecidos como babilônicos, os acádios e os caldeus. Como é que eu faço para lembrar de todos esses nomes? Você lembra de Sabaque, sumério, assírios, babilônicos, que são os amorritas, acádios e caldeus. Então vamos acompanhar aqui no quadro algumas informações sobre esses povos que ocuparam a Mesopotâmia. Vem comigo. Mesopotâmia, então tá aqui, né? Terra entre rios, beleza? Um nome batizado pelos gregos. Que rios eram esses? Tigre e Eufrates. Lembre você que civilizações antigas e todas as civilizações, para que haja um desenvolvimento quando não há tanta tecnologia, em uma região árida, do clima muito árido, muito seco, com escassez de chuvas, para que haja desenvolvimento eu tenho que estar localizado onde? Perto de rios. Então a gente vai ver muito isso, é muito comum nas civilizações antigas, todas as civilizações que prosperaram por mais tempo, elas estavam localizadas perto de rios, até para favorecer a agricultura. E você tem que entender aí que falamos um pouco também na aula da pré-história sobre uma revolução neolítica, né? Que é um termo criado aí para falar sobre a revolução agropastoria, ou seja, o homem que começa a plantar, a ser sedentário, parar de ser nômade, parar de procurar, de ser caçador e coletor e ter uma região fixa para morar. Então quando eu estou criando vários tipos de animais e eu preciso plantar, nada melhor do que ficar perto de uma região onde ela tem muita água, né? Ela é rica em água, então próximo ao rio. Por isso que é um desenvolvimento da região mesopotâmica, localizada entre o rio Tigre e Eufrates.
Por isso que a região mesopotâmica se desenvolve, porque ela está próximo aos rios, e é uma escolha estratégica de povos sedentários. Então fica aí, ó, berço da civilização, ok? Mesopotâmia é o berço da civilização, terra entre rios, escolha estratégica da região, porque agora não sou mais nômade, as populações, os povos não são mais nômades, não são mais caçadores e coletores, agora são sedentários, vivem da agricultura e da criação de animais, então diversos tipos de animais, então preciso morar numa região fértil, nada mais justo que morar perto de rios. Então quem eram os povos mesopotâmicos? Para você gravar sobre os povos mesopotâmicos, você lembra de Sabaque, sumérios, acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Primeiro são os sumérios, então você vai gravar, os sumérios são mais antigos. Professor, é necessário para o vestibular gravar a data? Claro que não, mas tem um entendimento. Os sumérios foram os primeiros povos a chegar na região mesopotâmica. Então, eles ocuparam a parte sul da região. Lembre, a Mesopotâmia está entre o Golfo Pérsico, pode dar um Google aí e ver no mapa, entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo. Então, naquela região onde é o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Israel, Palestina e até o nordeste do Egito. Mas vamos ver quem chegou lá nesse nordeste do Egito, que aí já é a África. Então, região mesopotâmica, eu estou falando do Oriente Médio, conhecido também como Oriente Próximo. Eu estou falando da Europa, finalzinho da Europa, começo do Oriente, está lá. É o Oriente Médio, região onde hoje é o Iraque. Por que sabemos tantas coisas sobre essa região? Porque existem cerca de 10 mil sítios arqueológicos. Então a região rica, aquela região do Oriente Médio, tem muito sítio arqueológico. Quanto mais sítios arqueológicos, melhor de colher dados e melhor para entender essas civilizações, tá certo? Então tá aí, os sumérios na região mais antiga, ficaram mais na parte sul, então perto do Golfo Pérsico ali, fundaram importantes cidades, Uruk, Lagash e Nippur. Vejam, criar cidades é sinônimo de desenvolvimento, então eu passo de aldeias, de pequenas tribos, aldeias, e agora eu tenho cidades. E aí essa cidade favorece um certo desenvolvimento, um acúmulo de riqueza. Então mostra o desenvolvimento aí dos sumérios, né? Eles desenvolveram a escrita e também foram os primeiros a utilizar a roda, que depois, né, utilizaram a roda em carros, em carroças para transportar o que era produzido na agricultura, mas depois é copiado pelos assírios e adaptam os carros que eram para transportar em carros de guerra, né? Então os assírios são excelentes conquistadores. Mas a gente vai chegar lá, vamos por aqui logo finalizando os sumérios. Então, o que você vai gravar para o vestibular em relação aos sumérios? É lembrar, desenvolveram grandes cidades, gravar as cidades aí, Uruk, Lagash, Nippur, o desenvolvimento da escrita, que escrita é essa, professor? É a escrita cuneiforme, em forma de cunha, né? Na argila. Então os caras escreviam lá na argila. Nós falaremos ainda na aula de hoje sobre o desenvolvimento da própria escrita, como ela foi evoluindo. Deixaram muitas contribuições, inclusive a epopeia de Gilgamesh, né? Que conta a história de um herói aí, sumério, um herói da região mesopotâmica. Mas ainda na aula de hoje falaremos sobre isso, tá? E os primeiros a utilizar a roda, então a invenção da roda, desenvolvimento tecnológico aí dos sumérios, tá bom? Grava isso aí. Acádios, rei Sargão. Importante lembrar do rei Sargão. Falou em Acádios, lembra do rei Sargão. Por quê? Conquistadores, império. Então os caras formaram o primeiro império mesopotâmico. Se aqui era desenvolvido em cidades, se aqui era organizado em cidades, lá nos Sumérios, eram cidades-estados. Ou seja, o que são cidades-estados? Cidades independentes. Eram cidades que, de certo modo, dependiam, sim, em relação a comércio, trocar o trigo pela cevada, né? A essa relação comercial havia uma dependência, sim, mas eram cidades autônomas, tomavam suas próprias decisões, cidades independentes. Então veio o rei Sargão aí, conquista lá do Golfo Pérsico até uma parte norte dessa região mesopotâmica, que é a parte de cima, já chegando perto do mar Mediterrâneo aí, e aí ele forma o primeiro império dos Acádios. Ó, isso aqui é só uma aproximação, então os Acádios são um pouco mais recentes, né? Eles são um povo mais recente do que os Sumérios. Aproximadamente em 2550 a.C. até 2150 a.C. Lembre que a datação antes de Cristo ela é decrescente, né? E que não existe o ano zero, tá? O ano que Cristo nasce é o ano 1 da nossa era, tá bom? Então não existe o ano zero. Povos babilônicos. Falou em povos babilônicos, você vai lembrar do rei Hammurabi. Falou em Hammurabi, você vai lembrar do primeiro código de leis da história, né? Que é o Código de Hammurabi. E que se baseava o Código de Hammurabi na lei de Talião. E Talião quer dizer retaliação. Então é um código que era olho por olho, dente por dente. A punição era de acordo com o crime, ou proporcional ao crime. Assírios. Então falou em Assírios, você lembra de Assurbanipal, o cara usurpador, o cara que vai conquistar tudo. São considerados povos violentos. Mas na verdade não é que eram violentos, eram estrategistas de guerra, eram conquistadores por natureza, eram povos que pilhavam, invadiam as cidades
para conquistar e pilhar e aumentar suas riquezas e seu território. Então você não vai tratar os assírios de violentos por violência, não, é uma questão de ser conquistador, né? Então conquistar também era um meio de aumentar a riqueza do seu império. Então quanto mais eu conquistava, mais próspero era o meu império. Então vai lembrar de Assurbanipal, assírios, e a adaptação dos assírios da roda e da carroça, né? Eles adaptaram a carroça para um carro de guerra, usaram os cavalos, os que os sumérios já faziam isso, cavalos e carroças, mas uma adaptação mais voltada à questão bélica, questão de guerra, de conquista, beleza? Lembrou da Assírios, Assurbanipal, conquista. Caldeus ou neobabilônicos. Por que os caldeus são chamados de neobabilônicos, professor? Porque eles conquistaram a Babilônia, né? E o grande rei aí é o Nabucodonosor, citado muitas vezes na Bíblia como o cara que ordenou a construção da Torre de Babel, né? Que era uma construção que tentaria chegar aos céus. E aí aquela história da Bíblia lá onde todas as línguas foram misturadas. Aí você que é cristão ou você que tem o conhecimento da Bíblia vai dar uma lida lá sobre isso, você vai ver a citação do Nabucodonosor. Importante na Nabucodonosor é o seguinte, é o cara das construções. Então rios, cidades, os jardins suspensos da Babilônia. Por que jardim suspenso, professor? Considerado também uma das 7 maravilhas do mundo aí. Veremos na aula de hoje que os templos religiosos eram erguidos e eram chamados de zigurates, eram pirâmides quadradas, onde as bases iam diminuindo de tamanho, né? Eram bases quadradas ou retangular e iriam diminuindo de tamanho. Provavelmente a Torre de Babel, nós vemos muito elas em imagens e ela é redonda, a gente tem a ideia da Torre de Babel ser redonda, mas há uma probabilidade muito grande dessa Torre de Babel ter sido uma construção quadrada, de base quadrada, onde era sobreposta outra construção, uma área menor, sobre aquele retângulo que estava abaixo, aquele quadrado, e aí ia sobrepondo e era o zigurate, que lembra muito uma pirâmide, tá certo? Só não tem aquelas laterais, as áreas laterais retas, ela é dividida como uma escada. Então falou em caldeus ou neobabilônicos, vai lembrar, neobabilônicos porque conquistaram a Babilônia, né? Principal rei Nabucodonosor, importante pelas construções, pela expansão também, jardim suspenso da Babilônia e a construção da Torre de Babel. Falamos sobre alguns aspectos particulares de cada um desses povos que ocuparam a região mesopotâmica. Agora nós vamos falar de aspectos gerais. Por exemplo, a Revolução Agropastoria, conhecida também como Revolução Neolítica. Todos esses povos passaram de nômades a sedentários, localização estratégica perto de rios. Então, agora favorece mais tempo, né? O povo agora tem mais tempo para se estabelecer numa região e começar a desenvolver um certo tipo de tecnologia, o que favorece o crescimento das cidades, o que gera poder e um maior desenvolvimento, tá certo? Com mais tempo, o homem também começa a ter um crescimento cultural e religioso também. Os templos, que eram conhecidos como zigurates, que são construções que lembram muito as pirâmides, né? Parecem pirâmides, são semelhantes sim, só que nas suas laterais havia um espaço onde eram plantados os jardins, onde Nabucodonosor aí fez os jardins suspensos aí da Babilônia. Existem andares, então tem um primeiro andar e aí eu tenho um recuo. Esses templos serviam também como observatório, por serem altos, né? Eles serviam como observatório. Para você ter ideia do nível intelectual dos babilônicos, eles já tinham noção de qual daqueles pontos no céu brilhoso eram estrelas fixas e quais eram planetas. Então, Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, eles já sabiam que eram corpos celestes que se moviam de forma diferente. Eles percebiam que eram corpos celestes diferentes das estrelas, ou seja, que eram planetas. O sistema sexagesimal, ou seja, dividido em 60 partes, nosso minuto tem 60 segundos, é um sistema também herdado dos babilônicos. Então eles já tinham isso. A semana também, por exemplo, né? Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então eles tinham também essa noção de que a semana era dividida em 7 dias, onde os 5 dias representariam os 5 principais deuses deles. 2 dias seriam o dia da lua e o dia do sol. Se você prestar atenção na nomenclatura dos nomes dos dias da semana em inglês, você vai ver que faz uma referência a cada um dos planetas, e aí eu tenho o dia do sol, né, que é o Sunday. E aí você vai analisar isso, quer dizer, é um conhecimento já desde dos babilônicos, desde a época dos povos mesopotâmicos. E as oferendas que eram recebidas pelos templos fez também com que os sacerdotes acumulassem um patrimônio. Quanto maior o patrimônio também facilita as relações e aumenta as relações comerciais. Então houve um acúmulo de riqueza. Olha aí, uma questão de aumentar o poder e o desenvolvimento, onde está tudo vinculado, né? Esse modo de produção, onde a organização da sociedade ela é definida pelos sacerdotes e pelo rei, é conhecido também como modo de produção asiático,
esse modo de produção asiático aí era onde as decisões eram tomadas por um rei e uma figura dos sacerdotes, onde seriam plantadas cada tipo de cultura que seria plantada naquela região. Ali a gente vai plantar cevada, ali nós vamos plantar o trigo, nessa região a gente vai criar gado. E aí, como o comércio também era decidido, a distribuição das terras é conhecido como modo de produção asiático, que também vai ser usado na região do Egito. Então vamos acompanhar aqui um resumo sobre os aspectos gerais dos povos mesopotâmicos, beleza? Lembrando aí, né, a Revolução Agropastoril, cuidado, essa Revolução Agropastoril não aconteceu na Mesopotâmia, entende? Ela aconteceu há uns 8.000 anos antes de Cristo, ela vinha acontecendo, lembra? Paleolítico, Neolítico, né, o Mesolítico, Idade dos Metais, então é um processo de transição que não ocorreu uniformemente no mundo todo, mas que contribuiu muito para o crescimento da Mesopotâmia graças a essa revolução, né, conhecida como Revolução Neolítica. É um desenvolvimento da agricultura e a criação de animais, tá certo? Então o surgimento das cidades também, saímos de aldeias, pequenas comunidades, variando entre 100 e 400, no máximo 1.000 pessoas em uma aldeia, para cidades com mais de 4.000 pessoas. Então há um desenvolvimento aí no comércio, há um acúmulo de riqueza, há um poder. Centros de poder, os templos. Então, falou em templos na Mesopotâmia, você lembra dos zigurates. O zigurate parece uma pirâmide, mas é como um bolo, né? São como escadas, escadarias. Interessante, alguns zigurates, eles têm a quantidade de degraus de dias do ano. Centros de poder, outro centro de poder seria o palácio. O modo de produção aqui dessa região, o modo de produção asiático, onde partia dessas duas partes aqui, os templos dos sacerdotes junto com o rei é que decidiam o que ia acontecer ali naquelas cidades, então o modo de produção asiático. Os dois centros de poder também são importantes para o desenvolvimento da civilização mesopotâmica. Com elas vem a política e a religião. Lembre, com a religião, os sacerdotes e os templos recebiam oferendas. Essas oferendas permitiam um acúmulo de riquezas, e esse acúmulo de riquezas favorecia o comércio, então o domínio babilônico. As classes sociais, quais eram as classes sociais? Os Ilum, Mushkenum e os escravos. Os Ilum eram homens livres, os sacerdotes, comerciantes, grandes proprietários. Os Mushkenum eram os funcionários artesãos, os funcionários dos palácios, os funcionários dos templos, né, dos zigurates, os artesãos e os pequenos comerciantes. E os escravos, no geral, que podia ser a escravidão por dívida, que essa escravidão se encerraria quando esse cidadão pagasse sua dívida, e os prisioneiros de guerra também se tornavam escravos. Falou em escrita, você vai lembrar dos sumérios, né? Falou na invenção da roda, vai lembrar dos sumérios. Então a escrita aqui pelos sumérios, tá? Ela era pictográfica. E o que é uma escrita pictográfica, professor? Aqui eu tinha desenhos, né, que representavam as coisas. Então eu vendia lá, eu emprestava tantos jarros de sementes a um determinado cidadão, o sacerdote emprestava. Então ele desenhava quantos jarros de sementes ele prestou a tal cidadão, para que quando ele morresse ou acontecesse alguma coisa, a dívida fosse paga. Então a escrita foi criada de certo modo também para registrar o que estava sendo comercializado, para que os sacerdotes não esquecessem o que tinha sido emprestado do seu senhor, para que houvesse a devolução, ou se caso acontecesse algo com o sacerdote, a pessoa deixasse de pagar a dívida. Então ele começou a registrar com desenhos, né, pictográfica, depois ideográfica. Então eu queria agora passar além do desenho, além da própria imagem, ela passava um conceito. E depois ela passa a ser fonográfica. Agora ela quer representar os sons do que está sendo dito. Aí começa a ficar mais complexa e lembra e parece a nossa linguagem atual, né? A gente escreve realmente o que está sendo dito. Então olha a complexidade de informações que podem ser transmitidas. É daí onde vem um dos escritos mais antigos da história, né? O mais antigo da história, na verdade, que é a epopeia de Gilgamesh ou a epopeia de Gilgamesh. Então é a história de um homem que vai em busca da imortalidade. Então ele vai encontrar a imortalidade e por ele ser um ser muito forte, ele não perde nenhuma batalha, esse Gilgamesh, ele acaba não perdendo uma batalha. Então os deuses acabam criando um adversário para ele. É Pur, se não me engano, o nome desse adversário. E aí eles começam a brigar e nenhum dos dois vence essa briga. Eles resolvem se aliar. E aí uma deusa, a deusa do amor, se encanta por esse Gilgamesh. E o Gilgamesh passa a não dar valor a ela. E em forma de vingança, o que é que os deuses fazem? Os deuses não gostam de serem ignorados, acabam matando esse amigo do Gilgamesh. E aí o Gilgamesh resolve buscar a imortalidade. E aí ele vai e mergulha no mar e vai tentar buscar uma erva que está lá no fundo do mar, que vai garantir para ele a imortalidade. Só que aí uma serpente tira essa erva e o Gilgamesh acaba não encontrando a imortalidade. Isso é um resumo dessa história, eu acho que você encontra na internet, a epopeia de Gilgamesh. Então é um texto aí que bem antigo, né? O mais antigo texto da história, escrito pelos sumérios. E aí a importância, a gente volta de novo aos babilônicos, né? Hammurabi, falou em babilônicos, falou em amorrita, eu lembro de Hammurabi, o código de Hammurabi, o primeiro código jurídico.
já existiam leis, já existiam algumas, né, situações, mas foi o que o Hammurabi fez, juntou todas, né, com base no princípio de talião, no princípio da retaliação, então olho por olho, dente por dente. Mas lembre, não era bem assim, não é que eu ceguei alguém, então eu vou ter que ficar cego, depende de quem eu ceguei e depende da minha classe social. Se eu sou um escravo, eu cego o outro, olho por olho, dente por dente. Mas se eu pertenço a uma classe mais elevada e eu cego um escravo, eu posso pagar essa situação com dinheiro, eu posso pagar com sementes, eu posso pagar com outro escravo, poderia ser paga com outro escravo, entendeu? Então vamos supor, um construtor ergue uma casa, e aí essa casa cai sobre o dono. Esse construtor morreria? Depende da classe social dele. E depende da classe social de quem estava na casa. Se foi um escravo que morreu, pagaria esse novo contra escravo, poderia ser paga a dívida de outra maneira. Então veja bem, o Código de Hammurabi ele já tem uma certa flexibilidade jurídica aí na hora de negociar. Não é tão olho por olho, dente por dente, depende da classe social. Aí você vai me dizer assim, mas professor, ainda assim é muito rigoroso esse código. Mas veja, meu querido, a gente está falando no período antigo, onde tudo era resolvido na base da vingança. Então se alguém matou alguém da minha família, eu ia lá e matava o cara e começava uma guerra entre famílias. Quantas guerras devem ter começado por causa disso? Então a lei de Talião, de certo modo, faz a sociedade progredir nesse sentido, né? Um código de leis ao qual eu vou me basear e tinha aproximadamente 280 ou 282 artigos. Então os artigos eram exemplos. Esses que eu falei para vocês foi com base nesse código, então existiam vários exemplos. Então o cara com base no exemplo analisava o crime e aí dava a pena. Então tá aí, meus queridos, uma aula sobre a Mesopotâmia, mais uma aula de história. Esse é o canal Exatamente, eu sou o professor Edgar Rafael. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.